No hands anywhere. No hands, no feet. No hands. Audio Jungle. Well, now we know, because this is the new iPod Nano. Audio Jungle. Felizes são os lagartos que mudam de cor sem dor. Ou seja, que conseguem se adaptar a qualquer ambiente, né, sem sofrer. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, porque quantos de nós conseguiram se adaptar a essa nova realidade sem sofrer, sem dor? Né? Eu acredito que muito poucos, mas assim, o que a gente aprendeu de repente com essa dor, o que a gente aprendeu com esse tempo todo que a gente está aí trabalhando junto? Então, eu queria deixar aberto para vocês, quem quiser começar, por favor, se coloque. Qual é a tua visão agora, em dezembro, de todo esse ano e de tudo que passou? E como é que você trabalhou essa visão para chegar hoje? Eu sei que a Maria Lúcia, por exemplo, trabalhou muito a parte online dentro do trabalho dela e que ela realmente teve alguns ahas moments, como diz o nosso querido amigo Jim Cunningham, para quem o conhece, e que, assim, foi bem interessante, né, Maria Lúcia? Bem interessante. Você achou, Lê? Então, pessoal, boa noite. Me perdoe, eu estava em outra reunião, saí correndo de lá para entrar aqui. Agradeço muito. Então, Peter, mas é que eu sempre tenho um olhar diferenciado. Eu achei que essa pandemia foi fantástica. Tá? Deu uma chacoalhada geral no povo, tirou todo mundo da zona de conforto, empregador que queria mandar a gente embora, arrumou desculpa de que estava mandando a pessoa embora porque por causa da pandemia, mas já queria mandar mesmo. E as pessoas resilientes, os verdadeiros resilientes, eles olharam para o problema e falaram: problema, agora o que a gente tem que fazer para resolver? Eu sinceramente achei assim, que foi uma chacoalhada extremamente oportuna. Como a gripe espanhola, que a gente teve anos atrás, matou aquele tanto de jeito, todo mundo andando de máscara, com roupas de 1920, a mesma coisa. De repente, eu acho que lá o Cosmos, ele fala: vou colocar um vírusinho ali embaixo para ver se esse povo reage, faz alguma coisa. Eu, sinceramente, achei que foi... se a China fabricou o vírus, se a China está querendo mandar no mundo, aí são outros desdobramentos. Mas eu digo assim, tirar as pessoas da zona de conforto foi muito oportuno. Segundo a Dell Technologies, em 2030, 85% das profissões que existem hoje nem foram inventadas. E 2030 está aí. Então, assim, tirou o povo da zona de conforto. Agora, eu acho que agora as pessoas estão... Né, não é todo mundo home office, não é todo mundo... Porque o brasileiro é assim, né? O ser humano, ele radicaliza a situação. Então, eu não acredito que a coisa vai equilibrar. Mas as pessoas ficaram atentas. Quando que eu fui em janeiro, nós estivemos aí em janeiro no nosso programa da Disney, Peter. Quando que nós ali em janeiro
né? A gente levou 12 pessoas para aquele programa da Disney, cursos de manhã com vocês, à tarde visitando os parques. O programa foi belíssimo, foi fantástico. Foi tão bom que a gente estava programando de abril. Você lembra disso? Lembro. Nós estávamos programando a turma de abril. Várias pessoas começaram a se inscrever. De repente, não mais que de repente, chegou uma pandemia, né? Mudou tudo, né? A gente nem sabe. E você falou de online, eu sou baby boomer, mas eu sou muito digital. Já ministrei esse ano 11 turmas, de março até agora. E vou ministrar agora, semana que vem, outra turma para a FGV, sexta, sábado e domingo. Tudo pelo Zoom. A minha última turma de autoconhecimento, que não era da FGV, era minha, eu tinha 3 alunos dos Estados Unidos, uma da Itália, um de Portugal. E o restante dos alunos, a maioria espalhada pelo Brasil afora, tá? Uma de Belo Horizonte. Então, assim, abriu possibilidades para mim, eu não faria isso se isso não tivesse acontecido. Então, assim, eu atribuo problema, só tem um jeito, olhar para ele e procurar resolvê-lo, e acho que tirou muita gente da zona de conforto, as pessoas estão precisando refletir mais, porque em 2030 está aí, e 85% das profissões ainda não foram inventadas. Perfeito. Alguém quer acrescentar, gente? Como Fernando, Alexandre? Eu quero aproveitar essa deixazinha da Maria Lúcia da Disney. Eu saí daí em fevereiro e todos sabem que eu trabalho em Orlando, né? Então eu fiquei me abriu assim meio que um buraco. Jesus, o que eu vou fazer? Olga sabe fazer muito bem aulas de balé, que é presencial, que eu não concordo às aulas de balé online por conta de consertar as pessoas, tem muito detalhe de corpo e tal. A Disney, visita a Disney, né? Vamos visitar online, também não consigo enxergar isso, porque uma visita à Disney online você coloca um vídeo e procura saber como é o parque, né? Meu Deus, eu já estava começando, gente, eu estou falando meio estranho porque eu estou com um aparelho invisível e dá um sotaque meio esquisito. E aí, como eu já estava manuseando a parte holística, Olga resolveu entrar e aprofundar no holístico, né? Óleos essenciais e florais de Bach, e agora homeopatia, que eu estou me tornando mestre em homeopata. Isso tudo misturado com toda a criatividade, com o amor e paixão que eu tenho por Walt Disney. Tentando puxar tudo para lá, para o parque, para as visões do Walt Disney. E eu achei essa pandemia fantástica, porque me centrou mais, eu não paro, eu sou elétrica, né? Eu sou totalmente... Eu não paro, eu estou aqui, eu estou lá, as pessoas encontram comigo. Ué, mas você não está lá, você está aqui, enfim. Me centrou mais, né? Eu busquei mais o equilíbrio e achei fantástico. Fico triste porque tem pessoas que não respeitam, né, o que deveria respeitar, a pandemia, mas, enfim, eu amei mesmo. É feio falar, né? Amei, entre aspas, mas me colocou num patamar muito acima do que eu estava. Eu tenho certeza disso. É isso. Afinal, professores, essa pandemia, o que ela é? Ela é uma forma de mostrar para a gente quem é o verdadeiro vírus? Ela é uma forma de mostrar para a gente que a gente, sem jogar junto, não vai funcionar, porque talvez a gente não tivesse nessa segunda onda de pandemia se todo mundo tivesse respeitado desde a primeira? Qual é o verdadeiro... para vocês, né? O que é essa pandemia? Reflexão. Fernando, vamos lá. Deixa eu, então, dar aqui uma partilha. Boa noite a todos também, que eu não falei ainda. Se apresenta, por gentileza, meu querido, para quem chegou agora. Eu sou o Fernando, sou de Portugal.
E eu sou, sei lá, tenho muitos ofícios agora. Eu sou diretor de uma escola aqui em Portugal, de uma escola profissional, e sou professor universitário também cá e aí no Brasil, ou seja, em Campinas. Agora temos apoios ocorrendo, que está ocorrendo online também. Eu, para mim, não acho que foi um ano fabuloso, porque tem muita gente que faleceu, que morreu, e tem muitas pessoas que de facto tiveram muito sofrimento, que não tem só a ver com o negócio, tem a ver com a vida. Mas esse ano me mostrou, eu achei muito interessante, dois fenômenos. O primeiro é que deu uma espécie de um reset, que todo mundo começou do mesmo nível, ou seja, todo mundo teve que lidar com o mesmo cenário, com o mesmo conhecimento, e isso fez com que essa adaptação, que saturou o digital, que nesse momento está saturado, e saturou todos os cursos online, e saturou todo mundo que está... É verdade, a nossa empresa também cresceu, ou seja, nós vendemos mais na pandemia, porque nos adaptamos, porque também captamos outros clientes que antes obrigatoriamente tínhamos que fazer presencial, por exemplo, a formação de formadores. Antes só existia presencial, agora permitiu que a gente trabalhe a nível nacional, e isso aumentou clientes. Mas me fez lançar um novo projeto, me fez ver uma versão diferente de mim mesmo. Eu acho que isso a pandemia trouxe. Eu tive muitas pessoas, quando começou a pandemia, eu achei que era legal porque eu ia ficar em casa e parar para escrever, que eu precisava de escrever, preciso de escrever. Ocorreu completamente o contrário, porque foi caótico, ter que adaptar todos os conceitos, os alunos todos em casa, todas as escolas, estar do lado de quem opera todo o processo e faz todo esse processo de transição de passar os alunos para casa é um pouco diferente. Mas no meio desse turbilhão, eu comecei a receber... Eu sou psicólogo de formação, sou neuropsicólogo, e comecei a receber muitos pedidos de ajuda, muitos. Mas quando eu digo muitos, foi muita gente a ligar, que tem um familiar que está doente para eu ajudar, que se eu puder dar um apoio numa família, se eu puder... Pessoas amigas. E eu entrei num momento em que vi muita gente deprimindo, muita gente fechando empresa, muita gente sem saber o que fazer, muita gente que não conseguia ir para o online porque não sabia, porque não dá o trabalho deles, porque não conseguiu se adaptar. E eu criei um projeto novo que eu lancei em setembro. Eu fiz um fim de semana com a minha esposa que foi o Life Changing Weekend, onde a gente bebeu um vinho e pensou o que é que vai fazer o resto das nossas vidas. E eu disse para ela, eu já escrevi livros, eu sou diretor de uma escola, eu tenho cursos, o que é que eu vou fazer mais, né? E com o pedido de ajuda que eu estava recebendo, eu decidi que eu ia ajudar pessoas e criei um projeto que foi o Neurolife Changing, que foi um projeto que eu lancei em plena pandemia, que vai quase com 100 dias, em que eu me comprometi a produzir conteúdo todos os dias para as pessoas ouvirem e poderem mudar a vida delas. Ou seja, um projeto com muito pouco interesse de financeiro, não tem quase, ou seja, o custo que eu fiz para ajudar pessoas, e quem eu trouxe para o grupo experimental, porque eu quis fazer uma experiência de saber se as pessoas tomavam alguns suplementos em conjunto com o que é que funciona, se é só a terapia, se é a autoterapia, se é o suplemento, se é o que é que funciona. Eu quis entender isso. Hoje tenho insights muito melhores sobre isso, mas foi fabuloso, porque eu tenho amigos que não conseguiam andar de carro, com crises de ansiedade, tinha amigos que não conseguiam sair de casa, tinha amigos que estavam muito deprimidos, familiares que perderam familiares e estavam muito mal. Hoje também tenho amigos que se divorciaram, ok, por causa desse projeto. Então, o que é que acontece? Mas eu achei que era a forma de eu partilhar e nasceram coisas fabulosas desse projeto. Agora eu vim para o Brasil refletir o que é que eu vou fazer o resto no próximo ano com esse projeto que foi criado, porque foi para ajudar pessoas, ou seja, e basicamente eu acho que também desenvolveu esse ano essa nossa parte mais altruísta de pensarmos nos outros, que andávamos muito isolados, muito afastados até da família, muito afastados de todo mundo, dos amigos, e começamos a valorizar que falta esse contacto, não é? Como dizia a Cat, falar sozinho não é tão legal, né? É preciso pessoas para a gente falar, é preciso para abraçar, e eu me foquei muito em tentar entender como é que eu podia substituir isso, e desenvolvi muitas coisas, novos projetos econômicos, a escola se adaptaram, tudo mudou, mas eu acho que a grande mudança para mim foi como pessoa. Eu acho que me melhorei como pessoa durante a pandemia, e por isso eu acho que esse ano foi bom, nesse sentido.
Eu acho que a palavra tópico, né, a palavra que vai muito aparecer, que vai ser a palavra ajuda, né, que tem muito a ver com empatia. Mas depois a gente volta a essa palavra aqui. Eu queria continuar, que vocês continuassem dando seus relatos de como é que vocês enfrentaram isso. Ronaldo, eu sei que você, que é uma pessoa que é de implantação de novos negócios, você é uma pessoa que tem esse know-how da mão na massa, também deve ter passado por um momento em que o que eu vou fazer agora, uma vez que não tem como fazer nada presencial. Mas eu sei que você, no meio de tudo isso, ajudou a 2 casas a se reformularem. Então, eu queria que você desse um pouquinho dessa tua vivência aí com a pandemia. E se apresentasse, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa noite para os que estão em Portugal. Para os que celebram Hanukkah, Happy Hanukkah, Shabbat Shalom. Quais as 2 que você está comentando? Meu nome é Ronaldo Camargo, eu fui superintendente de operações de Epcot por 10 anos e sou um dos palestrantes do grupo da professora Maria Lúcia, do Peter. E se existe alguém que conhece como é que eu sou wired, né? É a professora Maria Lúcia. Eu fiz o teste dela e fiquei pé da vida porque estava tudo correto. As 2 empresas que você está se referindo são a de resort e entretenimento, Pedro? Uma resort é um bar, né? Que era o Lions e virou outra coisa. Não, aquilo ali eu sou parte dele. Ali nós reinventamos mesmo. Mas no meio da pandemia, né? Graças a Deus. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu sou muito diferente de vocês, não tenho curso de psicologia, de psiquiatria, de pedagogia, eu sou um operador, minha essência é de operador, eu sou um militar, criado no Colégio Militar de Belo Horizonte, eu vim para os Estados Unidos cursar biomecânica, entrei para a área de gastronomia e foi nisso que eu fui contratado na Disney. Depois, dentro da Disney, 20 anos, é como se eu tivesse trabalhado em... nós trabalhamos junto lá, Pita. É como se eu houvesse trabalhado em 7 empresas diferentes dentro da Disney. E eu sempre ia... um grande amigo meu que me contratou para a Disney, chamado Lee Cacro, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele me definiu assim, Ronaldo, uma vez eu fui reclamar com ele, olha só, que isso tem tudo a ver onde que eu vou voltar aqui, como eu me ajudei. Falei, Lee, mas eu estou aqui tanto tempo, rapaz, nunca sou considerado para ser diretor, para ser... Ele falou, Ronaldo, eu te pago como diretor, mas você é um operacionalizador de visão, cara. Se eu te botar dentro do escritório, eu te mato. E você não tem mais função nenhuma para mim. Você recebe a visão e você sabe o que tem que fazer para chegar lá. E dentro dessa conversa ele falou, agora que eu já te falei o segredo, aprende a ganhar dinheiro dentro da Disney. E pior que foi verdade, né? Mas o que o Peter está se referindo é o seguinte, eu falei que fui militar, a professora Maria Lúcia sabe disso. Eu me baseei nessa pandemia, quando o trem aconteceu, eu falei, cara, eu tenho que virar militar aqui, eu estou numa guerra. Eu tenho que virar militar aqui. Acho que até escrevi isso num grupo nosso, né, professor? Então, eu adotei o lema dos Marines, dos fuzileiros navais americanos, entendeu? Adapt, improvise, overcome and conquer. Adaptar, improvisar, superar e conquistar. E foi essa a maneira que eu fiz o meu approach. Eu sinto muito, muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas ficaram doentes, mas eu me encontrei dando ajuda a pessoas, isso foi um lado... o professor até tocou nisso, lá de Portugal, esqueci seu nome. Você falou isso agora. Fernando. Professor Fernando. O Fernando falou isso agora. Nós viramos mais altruístas, nós ajudamos a pessoas que conhecíamos, que não conhecíamos, partimos um pouco mais para o
o lado antropológico, né? O que é ser civilizado. Acho que ficamos mais civilizados em ajudando outras pessoas, mas também eu me encontrei sendo procurado por empresas que eu nunca tinha nada a ver com elas. Né? Eu fui procurado por uma empresa no Brasil chamada Ponto Care. Um rapaz jovem, brilhante, 28 anos, que atirou no que viu, acertou no que não viu e estava assim, todo desengonçado. Né? Aí o pai dele havia estudado comigo, quando a gente falou, Camargo, conversa com meu filho. Eu fui conversar com o menino, fui escutando. Aí falei, olha, rapaz, vamos fazer uma apresentação, vamos sair atrás de empresas, laboratórios. Chegou um ponto que eu falei, olha, agora nós entramos numa área que não é o meu... Isso é importante também, pessoal. Quando que nós entramos numa área que é nossa competência, quando que não é nossa competência? Na hora que veio fazer o valuation da empresa dele para apresentar, eu falei, eu tinha que apresentar para um outro amigo meu do Colégio Militar. E eu apresentei para um amigo meu chamado Gustavo Guedes, da BR Corporate Advisors. E acaba que o menino agora tem uma parceria com a Neoquímica e outras por aí. Saiu de 6 farmácias que o Pontinho... Um dia vocês fazem um google.care.com.br. Saiu de 5 ou 6 farmácias, já tem compromisso de fazer salas em 20 farmácias patrocinadas pela Neoquímica. Então, como que nós vamos... e o militarismo... Tem algum militar aqui, sem ser eu? Ok, muito bem. Já vou passar depois de você a palavra para o Sérgio, que segue na tua sequência. Estratégia e tática. Militarismo é estratégia e tática, né? Qual que é a estratégia e qual que é a tática que nós vamos chegar lá. Então, eu saí falando de estratégia e tática para todo mundo. Daí falei, qual que é a sua estratégia? O que você quer fazer? Tá, então como é que nós vamos chegar lá? E começamos a fazer umas análises, SWOT análises, e isso, ok. Vamos nesse caminho. Uma empresa de resorts que o Pitas mencionou, em Olímpia, me procurou. Vamos lá, aí vamos criar uma empresa de entretenimento, vamos lá, você entendeu? O que eu posso fazer para diferenciar os meus resorts? Vamos lá, qual que é a estratégia, qual que é a tática? Uma empresa de alimentos, e aí, o que eu faço? Eu falei, faz entrega. Ela é lá de Belo Horizonte, a empresa. O que eu faço? O Mercado Central fechou. Isso assim, esse outro lugar fechou, esse outro ponto fechou. Faz entrega na casa dos outros. Desenvolve mais produto. Saíram de 4 produtos para 18 produtos e em 5 meses de maio, junho, julho, agosto, setembro. De maio a setembro, tiveram 4 vezes mais a receita que tiveram no ano de 2019 todo, fazendo entrega de tempero, fazendo entrega de congelado na casa, de casa em casa. Então, eu tive um mix bag de... A minha empresa, a empresa que eu trabalhava, a Brasif, fechou um escritório que eu era responsável por ele aqui. Isso aí, não tem problema. Fechou, parabéns, obrigado. Vamos nessa. Qual que vai ser a minha estratégia, qual que vai ser a minha tática, onde que eu vou, como é que eu vou fazer. E, graças a Deus, tem dado certo, não somente para mim, mas para os meus clientes. Acompanho o Peter, acompanho a professora, né, professora? A gente olha, troca de ideia. Eu não sei o que está acontecendo no mundo de vocês, não, mas acho que está todo mundo no mesmo caminho, na mesma rota. Mas o que eu tenho feito e o que eu tenho aconselhado e dedicado àqueles que me procuram adaptar, improvisar, superar e conquistar. Não deu certo, parte para outra. Essa estratégia não deu certo, parte para outra. E eu acho que eu virei o maior vendedor do livro Sun Tzu que tem por aí, né? A arte de guerrear. Eu acho que eu comprei mais de 50 Sun Tzu, andei dando Sun Tzu para todo mundo, entendeu?
Vamos lá, acho que vocês têm que ler esse negócio. Não tem inimigo, inimigo é você mesmo, cara. Como é que você pensa? Mas é isso. E se alguém precisar de uma coisa, eu estou aqui. Esse é MBD, olha. ronaldocamargo.com é o meu novo website. Se alguém precisar, lançando hoje. Aqui, né, Peter? Lançando aqui. Muito bom. ronaldocamargo.com. E que precisar, nós estamos aqui. Eu acho que eu alonguei muito a minha conversa. Um dos melhores líderes com quem eu já trabalhei na Disney. Porque na Disney, como qualquer corporação grande, você trabalha para o seu líder. Ronaldo nunca foi o meu líder direto, mas foi um dos melhores líderes com os quais eu já trabalhei. Muita bondade até sua. hoje. E assim, gente, é mais um livro que eu também sugiro e que é só, particularmente, a parte dos Mariners, né? Dos fuzileiros navais, que é Melhor e Mais Rápido, do Charles Duhigg, que no 4º capítulo ele cita uma coisa muito interessante dos Mariners, depois, no último dia do Hell Week, né? Aquela semana onde eles são make it or break it, os líderes estão lá simplesmente para fazer as pessoas desistirem, da pior forma possível. Se os fuzileiros não desistirem, eles passaram. A última prova é subir um morro, todo mundo de braço dado, porque já estão mais alquebrados do que qualquer outra coisa, de braços dados, e aí quando o primeiro começa a fraquejar, o outro pergunta, por quê? Né? Que é a coisa do Simon Sinek, que comece pelo porquê. Por que você quer subir esse morro? Aí o outro responde, porque eu quero me formar em fuzileiro naval. Aí a próxima pergunta, por que você quer se formar em fuzileiro naval? Porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Acabou o cansaço. Acabou o cansaço. Porque o que está por trás disso é que a gente não consegue ver na hora do cansaço, na hora da pandemia, na hora da dor, é exatamente o porquê que a gente está indo para frente. E quando você consegue fazer esse tipo de pergunta, você consegue virar o jogo. Então, é um outro livro que eu sugiro para vocês, que é literalmente, tem muitas histórias, e uma delas é dos fuzileiros navais. Eu queria passar agora para o Sérgio. Sérgio, porque exatamente você também, na linha do Ronaldo, tem uma formação militar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e também desse a sua contribuição para a gente. Bom, primeiro agradecer, Peter, pelo convite de estar aqui. Prazer imenso falar com todos vocês. Poder estar desfrutando da maestria, da sabedoria, do ensinamento, é muito bom. Nós estamos sempre à frente da sala, mas é importante estar ouvindo as pessoas mais sábias e com mais experiência. E nesse processo todo, né, eu sou formado em educação física, vim de área militar, depois continuei numa área que não tinha nada a ver com treinamento e desenvolvimento humano, até o momento do nascimento da minha filha com um problema muito sério de medula. Aí eu virei toda a minha vida para neurociência comportamental. Quando eu comecei a estudar neurociência comportamental, eu já era master em PNL, tinha começado alguma coisa sobre coach, mas aqui no Brasil não tinha nada, isso foi em 96. E eu fui me aprofundando nessa história toda, e hoje eu sou mestre em coaching, sou neurofisiologista, psicanalista, e por aí vai. Aí eu criei um método para avaliar as pessoas, porque eu sempre trabalhei com resgate de fisiologia e doença, né? Meu foco sempre foi ansiedade, depressão, fobia, desespero, doença psicossomática. Então nós criamos uma maneira de avaliar a empresa inteira, ver a saúde da empresa e trabalhar com inteligência somática e psicologia somática para depois falar de alguma coisa emocional, alguma coisa sistema límbico. E as pessoas esquecem desse detalhe, já vai logo na emocional, na inteligência emocional. E eu percebi, treinando atletas e treinando as pessoas, que as pessoas não têm inteligência somática. E a pandemia nos deu a prova disso, né? As pessoas não sabem somatizar emoções de maneira positiva, só é de maneira negativa. Eles não têm preparo psicológico, porque não tem um corpo trabalhado, um registro neurofisiológico, que nós, militares, por decorrência do treinamento, da pressão psicológica e tudo mais, o paisano aqui fora, ele fica muito aquém disso. Então, a gente tem que entrar com terapia, tem que entrar com fisiologia, tem que entrar com coach, com PNL, com mentor e com counseling,
para poder fazer alguma coisa para essa pessoa que não é militar. E aí eu comecei a ter que aprender a sair desse universo militar para entrar no universo empresarial, no universo de pessoas, mudar o linguajar, mudar a postura, mudar a forma de pensar. Eu tive que me refazer inteiro. Já visto, né, Ronaldo, que a gente não tem, não dá. Tá preso ou vai fazer. Não tem, não sei. Precisa ver. Então, e agora na pandemia nós chegamos exatamente nesse ponto que eu sempre bato há 35 anos. Primeiro que as pessoas não sabem o que é fisiologia. Nenhuma empresa prega fisiologia. E o segundo passo é nenhuma empresa, praticamente nenhuma, tem segurança psicológica. Bom, o passo disso é assim, aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, nós somos a primeira cidade com as empresas no mundo que gera transtornos mentais, nós somos o primeiro país em ansiedade, o quarto em depressão e o sexto em obesidade. E aí, quando chega uma pandemia, eu estou gritando faz 20 anos, 30 anos. As pessoas começam a adoecer e morrer. E eu estou falando disso desde março. As pessoas vão adoecer e vão morrer, não é porque o vírus é terrível, é porque o sistema autoimune é praticamente zero. A pessoa acorda de manhã e come café com leite e pão com manteiga. Ele não sabe fazer um prato de comida. A pessoa não sabe fazer uma combinação de proteína, de suplemento, aliado com o tipo genético e poder fazer uma desintoxicação com um sistema de água alcalinizado. Quer dizer, a pessoa vive, ela vive conforme ela tem de informação. E aí o que eu mais percebi no mundo, nessa pandemia, nesse ano todo, foram as pessoas que estão comigo trabalhando fisiologia. Eu criei um programa esse ano chamado EPW 90 Dias, que nós ficamos 90 dias acordando 4h30 da manhã com uma turma de 8 pessoas, e as 8 pessoas não pegaram, nenhum aluno meu pegou, eu soube que pegaram Covid. Né? O pai pegou, o pai morreu, o tio pegou, tudo mais. E aí o que eu aprendi disso tudo? Que a maioria das pessoas, assim, se eu fosse falar do lado empresarial, eu sou empresário, foi ótimo porque eu percebi que eu não preciso ter prédio, eu não preciso ter nenhuma base, eu não preciso alugar prédio. Né? E quem é empresário aprendeu isso rapidinho, porque o custo, fantástico. A escola não precisa ter 200 salas de aula, faz online. Os aproveitadores digitais, aí o Testa Oleosa se achando mente brilhante, tiveram uma oportunidade imensa de fazer lá um monte de besteira e ter curso online, e Deus abençoe. E as pessoas, coitadas, sem informação, vão querendo melhorar e fugir do problema de alguma maneira e tentar encontrar um Deus, então, alguém que me solucione. Então, nós tivemos do lado empresarial grandes oportunidades e pessoas, de alguma maneira, crescendo, porque online é muito fácil. E nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando com o Fernando, que está em Portugal, estou falando com o Peter, que está em Orlando, o pessoal que está no Sul, a Cat, que está no Sul. Quer dizer, é fantástico isso, né? Fantástico. Mas que nem a professora Maria Lúcia falou, e o Fernando também, você dar uma aula online é totalmente aquém do presencial. É uma coisa que, na minha área, por exemplo, que eu tenho que preparar um terapeuta, eu tenho que preparar um coach, eu tenho que preparar um psicanalista, eu não tenho como calibrar a pessoa no online. Eu não sei a posição de braço, a posição de respiração, eu não sei o jeito que ela está engolindo, eu não sei o olhar dela, como é que está, porque a câmera, de repente, que a pessoa tem aí do outro lado não é boa. Né? Eu não consigo fazer uma interação e dar uma supervisão ao vivo. Então, para mim, é assim, é tapar o sol com a peneira. Né? Se é um curso técnico muito bom, fácil de fazer, mas na área de humanas, que nem eu atuo, o que eu vejo vai ser muitos profissionais aí se dizendo Blaster Master, uma preparação horrível. E não porque o professor é ruim, é porque não tem como calibrar alguém no online. É humanamente impossível. Eu dou curso de PNL, que você tem que treinar hipnose, você tem que treinar estado de recurso, você tem que fazer curso de coach, como é que a pessoa vai atender a postura dela, linguagem verbal, não verbal, microexpressão facial, e você não tem como fazer isso à distância.
Sérgio, qual seria a tua visão, então, agora, depois de 9 meses de pandemia, de 2020? A minha visão é que as pessoas elas estão perdidas, as pessoas estão procurando tapar o sol com a peneira e não estão indo no cerne da questão. Está todo mundo querendo salvar o seu e ninguém está fazendo o que tem que ser feito. Que é igual, eu não sei quem falou nivelar mesmo, nivelou, está todo mundo igual, mas vamos começar a fazer certo. Você começa a fazer certo como? Primeiro, a educação. Segundo, é começar a ter empresa que a gente tem uma segurança psicológica, que os empresários não são aqueles malucos que só querem ganhar dinheiro e ferre-se a equipe. E terceiro, que a gente começar a ter autoconsciência, não só consciência, porque consciência todo mundo tem, é só apertar o Google e falar que sabe. Mas autoconsciência, fazer o que tem que ser feito, pouca gente faz. Então a pandemia veio para falar o seguinte, se tu não se cuidar, tu vai morrer. Se você não aprender a entrar no mundo digital e fazer a coisa certa, você não vai ter dinheiro. Então as pessoas pararam de ser iludidas e ao mesmo tempo tiveram que se recriar. Só que hoje a prioridade é saúde. E aí, quando eu falo prioridade é saúde, eu bato nessa tecla de noite, porque o que eu mais atendo aqui é gente com câncer, depressão e fobia. E não adianta nada você ser o mais rico da enfermaria. Então, as pessoas hoje estão tendo que aprender o que é ter uma saúde mesmo e poder sair na rua sem medo de pegar um vírus, porque tem um sistema autoimune no nível que você não pega nada. E Perfeito. Isso é uma então, questão... a tua visão é, as pessoas hoje estão aprendendo a ter saúde. Na marra, mas estão aprendendo. A valorizar. A valorizar a saúde. Perfeito. Porque Perfeito. senão o que manda agora não é o quanto você tem em casa, quanto dinheiro você tem. Se o vírus te pegar e for para o teu pulmão, você já era. Se entubar você não volta. A probabilidade de você voltar é nada. Não importa quanto você tem de dinheiro. Agora, se você não cuida da saúde, então essa limpeza kármica, vamos dizer assim, é para acordar as pessoas para elas poderem fazer o simples, Peter. Qual que é o simples? Aprende a se cuidar e ter uma saúde boa. Aprende a respeitar o outro, porque cada um tem o seu limite. Mas o básico tem que ser feito, que é saber se manter saudável. E as pessoas esqueceram disso. Estava todo mundo numa loucura de dinheiro, de vai, de vem, que eu sou, eu posso e tal, e tal, tal. E aí viram que não adianta nada se adoecer. Só que precisa ouvir a mãe natureza para dar um chacoalhão nas pessoas. Perfeito, perfeito. Gente, seguinte, nós estamos aqui não para dizer o que é certo e o que é errado, quem está fazendo certo e quem não está. Nós estamos aqui para dividir informação. Então, eu acho que isso é muito válido. Eu queria chamar agora um case fantástico de uma pessoa fantástica que eu conheci através da Tace e que está aqui com a gente, que é a Gi, e que ela através dos ensinamentos que ela teve, que ela buscou durante a pandemia, você triplicou a tua receita? Gi? Boa tarde a todos. A gente está chegando na reta final do ano com quase o triplo de faturamento da mensal. Como? Qual foi a tua visão? Eu só vou pedir um minutinho que eu vou acender uma luz aqui, peraí. Bom, a Gi tem um brechó, tá? Ela tem um brechó. E Encantado. Isso, vamos lá. Encantado, o sol já está se pondo, então, primeiramente, como o Ronaldo falou ali, eu não sou psicólogo, não tenho nenhum curso ali, né, de nenhum canudo, nada, mas eu tenho a escola da vida, né? Então, eu tenho 35 anos, sou sócia proprietária do Brechó da Gi há 4 anos. E vendo vocês falarem aí a pandemia veio para surtar. Primeira coisa que eu posso dizer assim que foi para mim surtar, porque eu não tenho outra fonte de renda. Há 2 anos eu posso dizer que eu tenho um Prolabore. 2 anos eu trabalhei para os outros, né, e para pagar a dívida, para pagar roupas para as pessoas usarem e não me pagarem, ou roupas para me descartar. No primeiro momento da pandemia, eu surtei, eu pirei. Meu Deus, eles vão fechar a minha loja. Eu vou tirar dinheiro da onde? Vou sobreviver da onde? Eu pago o aluguel da loja, eu pago o aluguel do apartamento,
meu salário era tudo que eu tinha para me manter. E foi aí que, de repente, eu fiz uma mentoria com a Teise, né? Que foi a minha primeira mentoria que eu fiz na pandemia, foi com a Teise, que foi aonde me abriu os olhos, né? Peraí, o frio vai chegar, as crianças vão continuar nascendo, vão continuar fazendo aniversário, a Páscoa ia chegar e a vida ia continuar, independente de pandemia ou não pandemia, as pessoas iam precisar comprar roupa de inverno, iam precisar, né? A vida ia continuar. E a gente adotou mudanças, né, na loja. A gente começou, então, a atender com horários agendados, teleentrega, uma linha de roupa para as clientes de mais confiança, vendas mais direcionada, impulsionamento no nosso grupo de WhatsApp. A gente focou nas redes sociais. Eu já venho de um histórico de lives, de ser chamada de louca por vender roupas por R$5, por R$2, né? Na verdade, torrar o estoque. Eu não tenho problema com o estoque porque eu desapego mesmo, né? Então, a gente focou bastante nas redes sociais, as mentorias, a gente fez parcerias com outras empresas, inclusive com um outro brechó, porque eu vinha de uma parte infantil bem com pouco estoque, né? Então, eu fiz uma parceria com uma menina que era minha cliente, e ela abriu um brechó infantil, mas ela não conseguia atender no espaço dela, porque ela tinha 2 filhos e não tinha creche, não tinha aula, né? Então, eu cedi um espaço do meu brechó, meu espaço físico, para ela colocar 200 peças de roupas dela, e as pessoas vinham comprar a roupa dela e compravam a minha roupa, né? Então, ela, no momento que não conseguia trabalhar, conseguiu continuar com a renda dela, e eu consegui atender mais clientes, né? Legal, você estava com o setup todo pronto, né? Você conseguiu dar a volta em cima disso. Mas foi aí tudo deu certo? Aí tudo deu certo em 3 meses, né? Abril, em 15 dias de março, a gente fechou o faturamento, bateu o limite, né? Conseguiu dar a volta, não fechamos no negativo, mesmo com porta fechada, né? Maio foi fantástico, abril foi foda, maio foi fantástico, junho, então, nem se fala, né? Junho consegui colocar consegui materializar o meu sonho de fazer um projeto de iluminação. Já que eu não podia mexer no espaço físico, móveis, eu ia gastar muito, e a gente estava guardando um dinheiro, né? A gente conseguiu guardar em 3 meses o que a gente não guardou em 3 anos. Porém, né, o universo, ele reagiu para nós aqui da região sul e deu muita chuva, e nós enfrentamos a maior cheia da história da nossa cidade, da nossa região. Nossa loja e a nossa rua aqui, ela ficou com 3 metros de água de altura, né? Então, foi assim, foi um baque. Na realidade, o baque veio depois, né? Mas a gente foi surpreendida de madrugada, né? A gente não tinha noção da proporção dessa enchente, então amanhecemos com a água dentro da loja, 3 metros de altura, e assim, não deu tempo para chorar, não deu. A gente tirou tudo e deixou a água entrar, o que deu para tirar, e deixou a água entrar. E a água não parou de subir. A água subiu o dia inteiro até às 6 horas da tarde. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu sentei a alguns metros, uns 300 metros da loja, e eu sentei e eu rezei e eu chorei. E passado isso, a gente teve perdas, né? A gente teve muitas perdas, mas graças a Deus a gente teve muita ajuda, né? Por eu estar no meio no meio da comunidade, sempre ajudando com doações aqui, fazendo campanhas, né? Sou muito ativa na comunidade aqui, faço parte do conselho também com a Kate e com a Rose e com a Teise, que foi de onde me deu forças.
e simplesmente a minha loja esperou. E eu, no mesmo dia que a água baixou, fui ajudar outras localidades que estavam pior, porque eu tinha perdido, eu estava com a minha loja desmontada, o meu estoque estava salvo, mas o meu espaço físico estava, né, acabado. Mas eu fui ver que tinha pessoas que não tinham uma cama para dormir, que não tinham uma coberta quente, que não tinham um prato de comida, porque perderam tudo. E devido a isso, eu acabei tendo um suporte muito grande de toda a comunidade, e foi onde em 15 dias a gente conseguiu se reestruturar, se recuperar o mês de julho, e em agosto, quando a gente completou 4 anos, eu posso dizer assim, ó, que foi de alma lavada, porque eu pude, tudo que eu fiz de curso, de capacitação, de mentoria, todas as experiências que eu troquei em todos os eventos que eu participei, eu tive a oportunidade de colocar dentro da minha loja nova. Então, assim, foi superação, como eu disse hoje de manhã, quando o Peter me convidou, né, me chamou, me pedindo se eu aceitava participar. 2020, antes que o Peter me pergunte, eu posso dizer que foi desafiador, foi intenso, inesperado, porém, todas as possibilidades que eu tive de melhorar, tanto o profissional como o pessoal, eu melhorei. E duas possibilidades que eu tive em 2020 foi de conseguir zerar minhas dívidas, que quando eu abri a loja, eu tinha aproximadamente 50 mil reais de dívidas de outros bancos, de outros empregos que eu trabalhei. Eu era concursada, fiquei devendo muito no banco quando eu me demiti. Então, assim, eu calculava que em 3 anos eu iria sair, né, de inadimplente, né? E 2020 foi foi agir, não o brechó. Foi com o meu salário, com o meu prolabore, né? Com as minhas estratégias de negociações. Então, assim, 2020, por pior que ele foi, para mim, foi um dos melhores anos da minha vida. Muito obrigado. Eu vou abrir mais um tempinho para o Alexandre, para ele colocar a posição dele. Depois eu queria que a gente conversasse todos em grupo sobre isso. De novo, a palavra aqui é ajuda, né? Ela ajudou e acabou sendo ajudada. A palavra, na verdade, é empatia, se colocar no sapato do outro. E isso é muito interessante, porque como o Ronaldo já falou, como o Sérgio já falou, a gente vem ouvindo isso há muito tempo, né? São coisas que não são novas para a vida da gente, mas a gente só percebe, só funciona, e isso a neurociência diz para a gente, quando bate na nossa, né? Quando a dor pega a gente ou a emoção pega a gente. Então, essa é uma frase do Zig Ziglar de muito tempo atrás. Para de vender e começa a ajudar. Só que agora a gente vê num exemplo prático da Gi como é que funciona isso, né? Não precisa ser um desastre, uma catástrofe como aconteceu, mas quanto mais você ajuda, mais as pessoas lembram de você, porque elas não acham que você está lá como mais um vendedor ou como mais uma pessoa que vai empurrar alguma coisa para elas. Elas simplesmente estão lá para ajudar. Então, eu gosto de ser ajudado, eu acho que todo mundo aqui gosta também. Então, eu vou voltar e falar com a mesma pessoa. Ale, manda ver. Se apresenta, por favor. Então, sou Alexandre Rodrigues. Acho que eu já conheço a grande maioria de vocês que está aqui, né? A gente já interage há um bom tempo junto. A Olga foi minha aluna esse ano, hein, Olga? Consegui colocar a Olga num dos cursos que eu montei esse ano. Cara, eu vou te dizer... Cara, e fantástico! Eu não posso dizer assim que esse ano foi maravilhoso, não por mim, sabe? Mas eu acho que a humanidade precisou sofrer um impacto extremamente poderoso para começarem a evocar a ideia de que nós tenhamos que ser mais humanos. A humanidade clamando por nós sermos mais humanos. Então, o que nós éramos, né? E aí as pessoas traziam o tópico
sobre o novo normal para cá, novo normal para lá, e eu me questionava a respeito do novo normal, porque um novo normal com os mesmos humanos vai ser o mesmo normal de sempre. Então, assim, o que precisamos ter para que a coisa se torne um novo normal? Eu acho que um novo você, né? A gente está vendo aqui vários casos de pessoas que conseguiram superar os seus desafios, e obviamente eu entendo que nós somos pessoas especiais, porque nós somos pessoas incomodadas desde muito cedo, sabe? A não cair nessa zona de conforto, e a gente acaba percebendo que quem mais esteve em zona de conforto foi quem mais sofreu. E quem não se recicla, quem não abre os olhos para as oportunidades e segura ainda naquela âncora, vai afundando até um ponto que a pressão do mar não é nem a falta de oxigênio, mas é a pressão daquela água toda na sua cabeça, faz com que você desmaie e flutue. Algumas pessoas nadam para cima, as outras flutuam para cima, porque elas são obrigadas a fazer isso, né? Eu no meu caso, eu sou uma pessoa feliz, eu posso dizer isso, eu trabalho hoje com 10 formações diferentes, né? Então, assim, eu sempre me preparei para eu ter uma vida muito com as minhas rendas dissipadas também, em vários pontos diferentes. Nunca coloquei tudo no mesmo saco, sabe? O meu próprio conhecimento também. Eu trabalhava com planejamento estratégico, depois eu comecei a trabalhar com neurociência, depois eu migrei para vários campos e, graças a Deus, sempre fui bem aceito nisso. E eu percebi o que a maioria de vocês também está dizendo, que a agenda não para, porque... por exemplo, a SPM, eu tinha aberto a SPM, FGV, Unicinos, UX, então tudo que é tipo de universidade que eu trabalhava no Brasil. Quando eu mudei para Portugal, a primeira coisa que eu pensei foi que eu perdi tudo aquilo que eu tinha construído no Brasil e ia ter que reconstruir tudo aqui, né? E ano passado eu fui ao Brasil, fiz 20 turmas, uma atrás da outra, fiquei 40 dias, quase que enlouqueci lá, para tentar dar esse retorno às universidades, porque eu saí de lá e acabei perdendo essa questão presencial. E esse ano, como eu não poderia vir, quando aconteceu isso, todo mundo migrou para esse online maluco, e as universidades voltaram a me ligar, tipo assim, professor, a gente tentou te substituir, a gente, por respeito ao professor que entrou, a gente tentou afinar um pouquinho mais o conteúdo, o professor não conseguiu, e já que estamos online, vamos trabalhar com você. Então, tá ótimo. Então, sabe, eu acabei retomando tudo isso, e eu acho que é alguma coisa que veio para ficar também. Porque mesmo que tudo volte a esse normal aí, que eu não sei qual é o normal, mas que todo mundo quer, eu acho que as pessoas querem mesmo a sua liberdade, elas chamam isso de novo normal, mas elas querem a sua liberdade de volta, a sua liberdade emocional de volta, eu acho que essa é a palavra. Mas eu acho que a lição mais importante de todas, eu acho que foi a questão da consciência, da própria autoconsciência, do que você está fazendo com a sua vida. Sabe, uma vez eu me peguei trabalhando no meu home office aqui, onde eu estou, no meu sofazinho, e eu olhei para o lado, estava o meu filho jogando videogame com a cabecinha no meu ombro, porque ele estava em aula online também. E eu via muita gente reclamando que não aguentava mais os seus filhos em casa, que não sei o quê, porque como é que as professoras aguentavam? E eu ficava pensando, nossa, foi você que educou essa criança. Entende? Eu acho que é a hora de você perceber o que você está fazendo. Então, quando você olha para o lado e você vê seu filho aqui, você vê assim, eu não vou chegar à minha velhice, no meu leito de morte, e eu vou reclamar que eu não tive tempo para ficar com ele. Então, assim, eu acho que é olhar o copo meio cheio, no meio dessa tempestade, no meio dessa guerra, no meio de mortes e mais mortes, de tristeza, de desespero, você é obrigado a olhar um ponto positivo, sabe? Você é obrigado a aprender com isso, você é obrigado a construir coisas. Eu e o Peter fizemos lives pra cacete, cara. E nesse intuito, nesse propósito mesmo, sabe? De ajudar as pessoas, de trazer uma mensagem positiva. A gente sempre veio com mensagem positiva, né, Peter? Sempre. No nosso grupo lá, sempre mensagem positiva, sabe? Mas não mensagens de iludir pessoas.
mas mensagens positivas no tipo assim, ó, olha, dá para fazer, faz assim, olha, traz isso aqui, pô, que legal que você fez, sabe? Então, assim, eu acho que consciência, eu acho que foi a palavra desse ano, sabe? Para isso dependeu de muita gente quebrar seus negócios, muita gente cair no desespero, mas também serviu para mostrar que nós somos humanos e não imortais. E nós somos animais como outro animal qualquer, sabe? Então, assim, ó, baixar essa bolinha da racionalidade. Eu e o Peter já sabemos há quanto tempo que a nossa racionalidade é extremamente restrita. Então, assim, ó... Previsivelmente irracionais, né? Se você é 95% inconsciente, meu amigo, usa o que você tem de melhor, a sua emoção. Se você vai depender da sua racionalidade, você vai ver que você está ferrado, sabe? Então, assim, eu acho que a nossa demanda aumentou muito por isso, porque eu acho que é todo mundo meio do mesmo campo aqui, sabe? E a gente começou a ser reconhecido como um ponto de escape, um ponto de fuga, assim, pô, que bom te ouvir, porque eu tô perdido mesmo, né? Então, eu tirei essa lição desse ano, sabe? Eu não quero que isso se repita ano que vem, não quero mesmo, né? Mas ano que vem teremos novas crises. Mas eu espero que não essa, né? Que não cause tanto dano de luto para as pessoas, né? Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que o mundo, né? Ele funciona mais ou menos como a escola que o ser humano criou. Você recebe um teste, você passa no teste ou você repete o teste. Se você repetir o teste, você vai ter que fazer o teste de novo. Parece que a gente não passou no teste COVID-1. Então, a gente está tendo que fazer o teste COVID-2. Talvez a gente passe no teste COVID-2 e não tenha que fazer o teste COVID-3. Então, assim, eu acho que é uma questão de aprendizagem. Nesse ponto, ele é racional e no outro ponto, ele é totalmente irracional, porque, assim, quem sabe, quem pode dizer que se todo mundo usasse máscara, ficasse em casa, tudo daria certo? Continua sendo uma incógnita, continua sendo o 95% subconsciente, o 5% consciente da gente deve fazer. Sempre tem aquele e se. Só que a gente tem que saber, eu acho que esse ano foi, escolhe, pelo menos não fica em cima do muro, né? Se você tiver que escolher, escolhe alguma coisa, aí você vai assumir as consequências dessa escolha. Gente, eu adoraria dar o mesmo tempo para todo mundo aqui dentro, mas a gente tem muitos especialistas aqui, a ideia realmente é a gente poder ouvir um pouquinho de cada um, até para acrescentar no final do ano as nossas experiências. A gente tem Márcio aqui, Barros, muito obrigado. A gente tem a Teise que está nos ouvindo, não pode participar em vídeo. A gente tem o Fernando, que já falou, a gente tem Rosemary, que entrou com a gente, a Gi já falou, o Robson, que também tem coisa para acrescentar para a gente. Então, o que eu queria fazer agora, tá? Nessa próximos 25 minutos, deixa a tua opinião, deixa a tua visão, ou deixa a tua fórmula. O Ronaldo deixou uma fórmula muito bacana para a gente, né? Em cima da visão dele. Qual é a tua forma de encarar 2020, como é que você vai fazer para encarar 2021? Como é que você vai fazer para continuar 2021? Então, assim, eu vou dar preferência para quem não falou ainda, a Cat, e aí a gente volta para todo mundo de novo e dá um wrap-up também para não ficar todo mundo aqui muito tempo, tá bom? Adoraria ficar, tá? Para mim, vocês sabem que eu adoro esse tipo de coisa, eu fico aqui 3 horas, não tem problema nenhum. A Cat, os filhos dela falam, mãe, fica aí, mãe, fica aí, não volta para cá, não. Deixa eu falar um pouquinho, então, pode ser eu? Por favor. Bom, eu me sinto privilegiada esse ano, porque, assim como o Sérgio falou da fisiologia, que eu me sinto preparada, eu estava preparadíssima para qualquer coisa. Ou seja, uma vez eu ouvi que se tu tomar mel, comer uma maçã e chupar um limão todo dia, tu vive mais 25 anos. Então, eu faço isso, eu chupo meu limão todos os dias e como meu mel, a maçã todo dia, eu confesso. Ou seja, eu me sinto preparada e me sinto feliz. Quem já passou por planos de economia nesse país, onde ficou com 50 pila na mão, sabe, onde chegou o vírus, eu nem entendi, sabe? O que é isso? Teve várias fases, né, o coronavírus para nós.
Os primeiros 2 meses, a gente aquela negação da psicologia, que é isso, não vai dar nada. Depois, quando a gente percebeu que estava dando, e tinha muita gente morrendo, a gente, opa, deu uma recuadinha, né? Mas eu, com a minha felicidade natural do dia a dia, para mim isso não ia me atingir, não me atingiu, porque eu tenho corpo fechado. Sabe? Eu e a minha família aqui não entendemos que nós mereçamos, sabe, sofrer, apesar de não achar que isso aqui é uma burrice minha, tá? Eu tenho certeza que se vier um vírus fortíssimo pode me matar. Mas eu tinha certeza também que se a gente chupasse os nossos limões, se nos fortalecêssemos, a gente não ia ter esses problemas. A prioridade realmente é a saúde, mas a saúde prevenida. Uma vez eu tenho pressão alta, eu sou uma pessoa muito tipo A, que meu médico disse. Eu disse, o que é tipo A? Ele diz, tipo A de ativa, de doida, né? Não, tipo A de muita atividade mesmo, sabe? Então, com a pressão alta, eu tive que tomar remédio, no começo eu não acreditava, porque eu não tinha nenhum sintoma, né? E daí um dia o médico olhou para mim e disse assim, tu não quer ver teus filhos crescer? Tu não quer viver mais 25 anos com eles? É só tomar essa merdinha aqui, ó, toma isso. Daí, aquele foi um médico que entrou no meu coração, sabe? Ele entrou porque ele falou a palavra mais importante da minha vida hoje, que é filhos. Né? Quem tem filhos sabe como a gente quer ficar mais 25 anos com eles. Né? Então, a partir daí, a prevenção, né? Nessa pandemia, a gente viu muita gente ficar, que a pandemia é isso, que é aquela... Mas eu não vi as pessoas dizer nas mídias que elas tinham que ficar fortes. Né? Como que se fica forte? Não, tem que se prevenir, tem que se esconder em casa. Tá, mas que fazer o que em casa? Então, chupa teu limão, sabe? Toma tua vitamina, conversa, lê, né? Te instrui, não fica vendo televisão, porcaria. Ou seja, ninguém falou como se prevenir, apesar de pouco tempo que a gente teve para isso, né? Então, eu acho que não existe nada melhor do que a prevenção com felicidade, com saúde, para segurar qualquer tranco, né? Eu me sinto uma privilegiada por isso, e a gente, apesar do turismo, eu trabalho com viagens, a nosso turismo em março acabou o avião. Se alguém me dissesse que um dia eu não ia ter avião para vender, eu não ia ter hotel para vender, eu não ia dizer que todo mundo era louco. E a gente via as imagens a Qatar toda estacionada no aeroporto lá de Qatar, sabe? Todas as companhias aéreas paradas no chão, e isso parecia uma coisa doida de filme, né? Que aconteceu. E eu disse assim, bom, graças a Deus nós tínhamos uma situação confortável, né? E que fez realmente a gente olhar para dentro, olhar assim, o que eu vou fazer agora com esse novo quadro? E para mim, eu vou te confessar que está sendo divertido, sabe? Porque eu olho para mim e como eu fiz PNL também, eu já fiz Master, e a gente começa a conversar muito com a gente depois do tal do PNL, né? E eu converso muito com Deus, mais que com o meu eu, né? Eu acabo resolvendo. Tem uma frase que eu digo para meus filhos, vamos resolver para não ter que resolver, sabe? Que quando tu resolve o teu dia, tá tudo mais fácil no dia seguinte. Então, é assim que eu sigo e eu tive muita sorte nessa pandemia e nós estamos mudando a nossa vida por causa disso também, porque eu adoro mudar, né? Meus filhos estão numa idade também que estão... Meu filho está em Portugal agora, está estudando lá em Barcelos. Eu falei para ele hoje isso, eu disse, nossa, tu está trancado aí há 3 meses, né? Tu está realizando um sonho, pegou a pandemia, ficou trancado num quarto lá, que ele estuda lá, aquele quarto branco, toda vez que eu falo com ele, ele tá aquela coisa branca. E eu disse assim, meu Deus, ao mesmo tempo que é ruim, é impressionantemente maravilhoso, está conseguindo realizar apesar da pandemia. E ele consegue enxergar isso, graças a Deus. Virada de compra, eu disse, eu vou tomar e depois nós vamos uma turma aqui no condomínio no rodízio. Na verdade, Kate, eu acho assim, é muito interessante, porque você começou, eu acho ótimo o teu approach, você começou vendo eu, e não vendo o meu negócio, você começou vendo eu, então esse é um ótimo começo, você não vai ver o meu business, porque se eu não estiver vivo, o paradoxo da máscara de gás que cai no avião, se você não puser na tua cara, você não ajuda ninguém que você morreu, né? Então, assim, primeiro tem que ver o eu, né? Perfeito, perfeito. E eu sou, como todas as mulheres, a maioria das mulheres, né, das suas famílias, nós somos as âncoras, né? Então, a gente que segura filho, que segura marido, que segura casa, ou seja, a gente já tem isso, né, na própria
coisa da mulher. Então, realmente, a força, eu sempre acho que está toda em mim. Isso agora... que tu não tem neto ainda, né, Kate? Não, ainda não, são jovens. Agora, uma dica de um médico alemão que já rodou muito na internet. Enquanto você estiver falando com as coisas, está tudo certo, não precisa ligar para psicólogo. Só liga para psicólogo quando as coisas responderem para você, tá? É verdade. Quando os objetos começarem a responder, tu começa a procurar o psicólogo. Mas eu acordo de manhã agradecendo a Deus, porque eu sou apaixonada por ele, sabe? Tem uma coisa comigo, eu falo todo dia com ele. Então, é muito difícil não ter um feedback bom se eu tenho uma relação com ele. Não ele é todo assim comigo. Teise, você ainda tem sinal para falar com a gente? Ela disse que ela estava entrando num lugar de sinal fraco. Você ainda tem sinal para falar com a gente? Acredito que não. Pessoal, quem quiser falar, está aberto aqui. Boa noite, Pire. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estou falando aqui de Belo Horizonte, perto da nossa professora Maria Lúcia Márcio Barros. Eu sou especialista em oratória e desenvolvimento pessoal. O que eu percebi nessa pandemia, como que o medo ainda domina muitas pessoas. Percebi isso muito com os meus alunos, no meio empresarial e até no meio artístico. Então, as duas lições que eu estou tirando, o que eu aprendi, 2 pontos fundamentais. Primeiro, eu tomei consciência muito forte da nossa fragilidade, como nós somos frágeis. E o segundo aprendizado que eu estou tendo é o seguinte, como nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos extremamente dependentes uns dos outros. Não dá para viver sozinho. Por mim, eu falo isso. Então, eu percebo para 2021, eu venho desenvolvendo assim, meus treinamentos de oratória, provocando para que as pessoas falem mais, que as pessoas expressem seus sentimentos. Porque o que adoece, no meu ponto de vista, é o silêncio interno. Para mim, é muito difícil você curar uma ferida e não falar. Eu defendo a ideia de você ser um palestrante profissional na sua vida familiar e na sua vida social. Então, eu procuro desenvolver a coragem, a autoconfiança, desenvolver as forças pessoais. E, como já foi dito aqui, isso para administrar essa nossa fragilidade, para que a gente se torne forte. E sobre essa parte das tão faladas relações humanas, usar as habilidades que você sabe muito bem, também sou especialista em programação neurolinguística e gosto de estudar muito a inteligência intrapessoal, as inteligências múltiplas do Gardner. Então, eu percebo a necessidade de desenvolver o rapport. O rapport é disciplina. O rapport é a habilidade de você fazer um silêncio interno e deixar que o outro fala, de que o outro seja um ser humano. E isso eu procuro fazer aqui na minha casa. Aqui na minha casa, Peter, eu falo assim que minha esposa e meus filhos são meus coaches. A gente começa dentro de casa. Então, eu peço que minha esposa e meus filhos, por exemplo, não sei como é que vocês estão me ouvindo, eu peço que eles façam um sinal para mim quando estiver com um comportamento inadequado. Vocês já perceberam como é que, às vezes, a gente fala muito alto, você fica empolgado? Isso não é legal, nós temos que falar de uma maneira moderada. Aí fica todo mundo fazendo para mim assim, ó. Eu agradeço, e eu faço para eles também. E eu peço que eles também fiquem assim, pontuando, quando eu estou sendo grosseiro, porque eu parto do princípio que nós todos somos extremamente problemáticos. Nós todos somos pecadores. Eu sou um religioso, mas sei que tenho consciência dos meus pecados. É um dos livros que mais me ajudou. Acho que tem um microfone. Um dos livros que mais me ajudou, não sei se vocês conhecem, é o Efeito Sombra. Esse livro, Efeito Sombra, acho que da Debian e do Deepak Chopra. O Efeito Sombra me ajudou muito pelo seguinte, que ele fala assim, se você negar a sua sombra, você está negando sua luz. Então, olha que fantástico. Eu percebi também como eu era medroso. Agora, quando eu comecei a jogar luz nas minhas sombras, eu comecei a ficar mais autoconfiante. Então, quero agradecer aqui essa oportunidade de estar com vocês, agradecer ao Peter aí, que o Peter é um líder muito generoso, viu, Peter? Você é de um coração, uma generosidade muito grande. E as duas mensagens são essas, desenvolver nossas forças pessoais, por causa da nossa fragilidade, e praticar como nunca relações humanas produtivas.
Muito obrigado. Gente, estamos chegando no nosso finalzinho aí. Vou deixar para vocês deixarem suas considerações finais. Os professores que falaram até agora, quem não falou até agora, se quiser se manifestar, por favor, tome a dianteira, tá? Eu gostaria que os professores finalizassem com suas considerações também, para que a gente possa ter um fechamento legal. Da minha parte, o que eu acho é o seguinte, como o Alexandre falou, nós, até agora, nesses 9 meses, tudo que nós fizemos foi na tentativa de ajudar a passar por essa crise. Em momento algum, em nenhuma das nossas lives, a gente vendeu um produto. A gente vendeu uma ideia. Porque não é isso que a gente está aqui para fazer. A gente está aqui para dividir e a gente trabalhar deu, né, direito. Peter? Demos muito produto. Eu dei muito curso online, de graça ali. Exatamente. Suas lives, cada uma foi um curso. E o que o Ronaldo falou também, né? Ele traduziu muito bem na visão militar, que eu acho assim fantástica, porque às vezes as pessoas acham que a palavra militar tem uma carga pejorativa. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que muitas vezes a gente não tem essa capacidade de focar como um militar tem a capacidade, porque ele foi treinado para isso. E realmente, como o Sérgio colocou, a gente está, e o Ronaldo colocou, a gente esteve em guerra, né, no começo. É aquela história da curva do mourning, né, quando uma pessoa morre e você está de luto por ela, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross falou. A primeira etapa é a negação. Todo mundo negou, né, até o segundo mês que estava uma pandemia. A segunda etapa é ficar puto, desculpe o meu francês, puto da vida com a situação. A terceira etapa é entrar em depressão. A quarta etapa é tentar negociar uma coisa que não é negociável, que eu acho que é onde a gente está nesse momento. Por isso que a pandemia não foi embora. Porque você aceitou que a pandemia existiu, mas vamos negociar. Então, eu posso ir numa festa rave, eu posso ir num pancadão da vida, mas aí depois eu pego a máscara e ponho. Quer dizer, no pancadão já foi tudo por água abaixo. Até que a gente chegue na aceitação. Eu acho que a gente vai chegar nessa última fase. Então, assim, é tudo um ciclo e a gente tem que passar por isso, como todo mundo bem lembrou, lembrando que mens sana in corpore sano. A gente tem que tratar daqui, a gente tem que tratar daqui. Aí a gente passa por isso. E agora eu deixo com vocês. Pessoal, eu queria só falar rapidinho, eu já estou saindo. Eu agradeço aqui o Sérgio que me convidou para esse grupo maravilhoso aqui. Só tenho, agradecer de verdade a ele. E não conhecia esse grupo que, só fez a engrandecer ainda mais. Eu trabalho há muito tempo com palestras e treinamento, fui aí assessor de grandes profissionais na área do mercado. Mas, assim, falando o que o Peter perguntou aí, eu passei por várias coisas aí nesse ano aqui, e uma coisa que me veio muito à cabeça, e ouvindo vocês falarem aí de verdade, eu acredito que a nossa pior situação hoje é a falta de se confraternizar. As pessoas acabam se confraternizando dentro de casa, mas elas mesmas não se confraternizam entre suas próprias famílias, né? Ela passou muito tempo no trabalho, no escritório, 12, 15 horas, e acaba passando muito pouco tempo dentro de casa. E aí, quando eles acabaram tendo que ficar dentro de casa, acabou se tendo vários desafios e vários problemas, né? Eu sinto isso hoje muito, né? Porque vem acontecendo muitos problemas hoje, né? No caso aí, por causa da Covid, do distanciamento social, enfim, essa série de detalhes que acaba acontecendo familiar. E no modo empresarial, eu também sinto que falta um pouco mais do que vocês estão falando aí, né? As pessoas não estão engajadas em poder se ajudar umas às outras, né? Eu, como assessor de palestrantes, coloquei vários profissionais do mercado aí, o Sérgio mesmo me conhece muito bem, e eu sinto essa falta de poder ajudar. As pessoas, elas querem só para elas, né? De verdade. O Peter falou muito bem isso, o próprio Ronaldo, eu coloquei algumas coisas aqui, o próprio Márcio falou do silêncio aí, né? Enfim, eu acredito muito que para 2021, se nós não realmente nos confraternizarmos de uma certa maneira, não vai melhorar, não vai melhorar. Por outro lado, os nossos filhos estão deixando de conversar com a gente. Então, a gente precisa achar o momento ideal, o momento adequado para poder entender os nossos filhos de verdade. Eu tenho uma filha de 17 anos que não mora comigo, mas ela é totalmente aberta, fala muito comigo. Isso é muito bom. Então, é mais um assunto que eu queria colocar aqui para vocês, né? Eu estou muito agradecido por
ouvir demais aí cada um de vocês aí, agradecido ao meu grande amigo Sérgio e ouvindo todos vocês aqui. Super obrigado, Dario. Velho, você queria falar para a gente? Fala, por favor, antes de você sair. Vamos lá. Oi, gente. Boa noite. Eu vou abrir o vídeo rapidinho. Queria desculpar a minha carinha, né? Estou aqui na cozinha cuidando da janta das crianças e acredito que, assim, a primeira impressão é a que fica, mas eu espero que fique uma boa impressão. Eu agora vou deixar para vocês meu relato de 2020, que eu vou estar saindo de uma entrega de maternidade 100% há 10 anos e já tive minha primeira reunião com o Sebrae, uma consultoria dia 10 de dezembro, antes de ontem, e vou estar abrindo meu próprio negócio agora em 2021. Então, vou tornar meu próprio negócio muito mais eficaz e eficiente, né? Porque nenhuma mulher, quer dizer, pelo menos eu, não quer só se dedicar a casa. A gente tem que desenvolver nossas habilidades. E eu vim há muito tempo tentando desenvolver as minhas habilidades. Então, quando eu terminei de ler o livro, esqueci o nome agora por causa da pressa, mas depois eu falo, eu consegui entender onde eu estava fraquejando e dei o primeiro passo. E aí já conversei, a pessoa do Sebrae adorou a minha ideia. E eu estou muito feliz de ver tantos relatos diferentes aqui, né? Mas todo um pouco parecido e tudo verdadeiro. É isso. Queria poder falar mais, mas não dá mais tempo. Estou muito grata por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Velho. Muito obrigado mesmo. E eu queria deixar uma gratidão a todo mundo que está aqui, porque quase todo mundo foi avisado hoje. E olha só quanta gente boa a gente juntou. É muito difícil isso, não é uma coisa fácil de fazer. Eu estou muito feliz com a resposta de vocês. Eu queria mega rápido passar por vocês, principalmente pelos professores, sem deixar quem quiser falar, mas assim, deixa um recado de 2020 para 2021, para que a gente possa levar isso no nosso coração para o ano que vai começar. Então vamos lá, muito rápido, gente. Vamos começar com o Fernando. Fernando? Bom, eu estive ouvindo aqui e eu acho que uma das lições que fica para 2021 é sem dúvida que a gente tem que colaborar. E a gente, o Alexandre estava falando, fazendo live, eu no projeto que eu fiz agora, eu me comprometi, tem sido seguro, toda segunda eu faço uma live. Então, eu faço uma live de 1 hora partilhando conteúdo. E dei conta de uma coisa, que quase nenhum do conteúdo que eu estou partilhando é meu. Ou seja, eu estou partilhando conteúdo que eu leio, que é dos outros. Eu estou compartilhando conteúdo que vejo num livro, que leio num artigo, que vou fazendo. E eu dei conta que há algo que nós temos que efetivamente fazer, que é ser disseminadores de conhecimento, de partilha. E o meu maior problema hoje é tempo. Ou seja, então, por quê? Porque se eu tivesse 48 horas por dia, eu ocuparia. Mas não tem. Então, a única forma que a gente tem de veicular o nosso tempo é partilha. E eu acho que isso vai ser o grande desafio para 2021. Partilha de projetos, partilha de conhecimento, partilha de sabedoria. E se nós conseguirmos fazer isso, eu vejo um fenômeno muito interessante que eu estou vendo agora nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, nos grupos no LinkedIn, no Instagram tem sido um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno egoísta que eu vejo de uma pessoa vai num grupo, posta uma coisa, uma pessoa vai no outro, posta outra coisa, vai no outro, posta outra coisa, e eu dei por mim a fazer isso. Ou seja, eu estava fazendo um post num grupo de informação. Quando eu dei conta, eu dizia assim, nossa, mas todo mundo aqui só posta uma coisa de informação. Ninguém está trocando um oi, tudo bem? Ninguém está trocando olha, você precisa de alguma coisa, está tudo ok, posso te ajudar em alguma coisa? E eu acho que isso faltou, e eu dei conta, eu estava fazendo isso. Eu via pessoas no meu Instagram que começavam a seguir, em seguida eu não seguia, porque eu nem sei quem eram, e deixavam de seguir. Então, eu dizia assim, mas por que a pessoa está fazendo isso? Ou seja, por que esse ritual de culto do eu, de culto por que ele está acontecendo? Eu dei conta que eu estava fazendo isso porque eu não tinha
tempo para acompanhar tudo aquilo que eu queria acompanhar. Então, uma das formas que a gente tem que fazer ok, encontrar grupos com pessoas que ajudem mais e que a gente partilhe mais e que a gente... Eu acho que colaborar é o grande termo. Porque é que eu vou fazer o que outros são melhores que eu a fazer? Porque é que eu vou insistir naquilo que outros são melhores que eu a partilhar? E aí é unir a galera. E eu tenho feito isso com a escola. Eu falei com os meus alunos, eu fiquei triste esse ano. Alunos da faculdade, perguntei para eles quantos livros leram esse ano. Eles não leram um livro. Então eu lancei um desafio até o final do ano para eles. Eles vão ter que ler um livro, fazer um podcast, cada um lê um e vai partilhar com todos os outros. Então, por quê? Porque tem essa partilha, já que ninguém leu, se um lê um e faz um podcast de 30 minutos sobre o vídeo, todos vão ler 30 livros ou 60 livros. Então, é a melhor forma que eles têm de partilhar, não é? Então, isso é um desafio e eu acho que eu estou tentando fazer isso com os meus alunos, focar eles em sonhos, focar eles em reaprender, em não em decorar. É um desafio muito grande os próximos 10 anos. Eu não digo 30 anos, eu digo 10 anos. Os próximos 10 vão ser um desafio. E eu estou convicto que é em conjunto que nós vamos poder crescer e poder vingar no futuro. E por isso, no que precisarem de mim, com o tempo que eu tenho, fiquem à vontade, tá bom? Por favor, deixe seus contatos também no chat e depois a gente vai passar num post a posterior, tá? Principalmente no vídeo, com o contato de todo mundo. Mestre Ronaldo. Você não achou que eu ia te chamar, né? Eu vou pegar o bonde andando aqui com o Fernando. O que eu tenho compartilhado comigo mesmo, e é um ritual que eu tenho. Você já deve saber, Peter. Eu estou tentando ajudar os meus amigos, pessoas que ainda contato, a fazer o mesmo. Pensando em 2021 daqui para frente. Toda manhã eu levanto, eu lavo o rosto, eu olho no espelho e pergunto: Ronaldo Camargo, o que você vai fazer hoje melhor e diferente do que você fez ontem? Né? E eu tenho feito isso. Agora, pegando o bonde do Fernando, e aí? Como é que nós vamos fazer diferentemente nos negócios? Vocês me apresentam a Disney, eu apresento vocês Portugal. Isso mesmo. O que nós vamos fazer diferente? Eu não acho que nós temos um novo normal, eu acho que nós temos um novo pela frente. Não existe, na minha opinião, humilde aqui, um novo normal. É um novo. Eu acho que é incentivar todos a pensar de uma maneira diferente, falando da nossa linguagem, quais serão as nossas estratégias táticas para o ano que vem, incentivar as pessoas a lerem, Fernando, a pesquisarem, a ouvirem. Por exemplo, hoje é dia do marinheiro no Brasil, vocês sabem disso? Não. Não, né? E vocês sabem também que o Brasil hoje lançou, no dia do marinheiro, o primeiro submarino fabricado no Brasil? Não. Não é? Se um país grande como o nosso agora fabrica submarinos e lançam ao mar, né? Não víamos isso há muito tempo. Então, com todo respeito a todos os meus amigos da Disney, eu já falei isso anteriormente, eu acho que o Brasil é um foco no futuro. O Brasil é a nação do futuro. Desculpe, Portugal. Eu acho que a nossa economia no Brasil vai explodir. O nosso foco tem que ser como que nós vamos conseguir dar um auxílio, um suporte às nossas famílias no Brasil, aos nossos amigos no Brasil, às empresas no Brasil, que estão se descobrindo, como podemos ajudá-los a se descobrir de uma maneira organizada, numa maneira sistemática, numa maneira estratégica. E eu acho que é só isso que eu tenho a dizer, Peter. Arrasou, meu querido, arrasou. Muito obrigado.
Gratidão a todos que estão aqui com a gente hoje, tá? A Rosemary colocou também que hoje é o dia do engenheiro também. Sim, é dia de engenheiro. Muito bom. Sérgio, vamos lá. Suas considerações finais. Vou colocar uma pimenta aqui para todo mundo pensar, que é o seguinte. Uma coisa que é para a gente... Eu pensei muito quando eu estava na pandemia, bem no meio do furacão, né? Quando estava tudo parado, sem poder ir para a rua, aquele negócio todo. Aí aquela pergunta de $1 milhão, né? Tá, e se ano que vem vier outro vírus? Porque nós não estamos livres disso. Não é se, vai vir. Então é assim, a minha pergunta é, será que a gente já está se preparando para conviver com esse tipo de vida, de jeito de viver? Ou será que nós estamos relaxados a ponto de esperar uma vacina e tudo acabou? Ótima colocação. Você entendeu? Isso aí. Perfeito. Então, eu estou me preparando para viver na guerra. Vai ter um vírus, 2 vírus, 3 vírus, 4 vírus, a China, sei lá eu, se é político, se não é político, não sei o quê. Mas eu não posso parar porque o boleto não para de chegar. Posso só acrescentar uma coisa aqui, Sérgio? Pode falar. Em vez de viver na guerra, eu tenho uma visão diferente. Eu não sei fazer surf, mas eu gostava de ser surfista. Então, eu acho que é mais legal ser surfista. Quando vem a onda, a gente monta, sobe e vai nela. Mas é exatamente isso. Sobe em cima dela e vai na legal. Eu acho que ela é isso aí, Fernando, porque assim, nós não vamos sair na guerra, mas assim, está acontecendo um negócio aí fora que você não tem como lutar, você não tem como brigar com ele. Você vai ter que ser muito inteligente e saber se adaptar o mais rápido, porque eu tenho quase que certeza que alguma coisa depois dessa pode acontecer, porque eles viram que dá para ganhar muito dinheiro. Eles que eu digo é quem, né? Vocês sabem melhor que eu. Então, eles viram que esse movimento planetário gera muita riqueza para quem já é muito rico. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, porque como é ter que entender tudo isso, a gente sabe do compartilhamento, que tem que melhorar, que as pessoas têm que ser mais humanas, a gente sabe de tudo. Mas talvez isso possa não acabar em janeiro, possa não acabar em fevereiro, possa não acabar em março, eu não sei. Então, fica aqui minha pimentinha aqui para deixar isso na pauta, que é para poder todo mundo assim, não tão bom que não possa melhorar, mas também não tão ruim que não possa piorar. Vamos lá, Lê. Então, eu vou dar meu recadinho rapidinho aqui. Eu acho que nós temos que pensar na nossa própria evolução, né? Que é o que nos faz humano. E, para mim, evoluir na era de hoje, né? A gente talvez não evolua tanto geneticamente, eu acho que nem evolui mais geneticamente, mas a evolução da nova era é você ser mais inteligente. E a gente só vai ser mais inteligente se a gente conseguir perceber as experiências que a gente vem passando e alterar o nosso comportamento a partir disso. Caso contrário, você passou todo esse perrengue e não se tornou mais inteligente. Então, é isso, gente. Eu acho que sim, nós temos que ensinar as pessoas a ter a visão crítica que a gente teve, a se tornarem pessoas mais inteligentes, porque só a inteligência que vai salvar a humanidade. Não adianta você ter 32 títulos e não ser inteligente, e não usar isso para o bem, sabe? Eu acho que é isso. O meu recado é esse. Alexandre, gente, pode falar. Opa, Damásio. Mas aí o professor jogou baixo, né? Isso aí é... Nossa! Não, saiu agora. Damásio. Fala disso aí agora, da inteligência. Não, o professor Damásio é incrível. Ele esteve aqui em Portugal dando palestra gratuita, vocês acreditam? Ele, a Suzana Herculano Ruzel, o Greg Dunn, nossa, uma galera teve aqui em Portugal dando palestra gratuita. Eu fui em todos eles. Incrível, olha as oportunidades que apareceram esse ano, né? Gente, adoraria que todo mundo pudesse falar muito mais tempo, mas a gente está aí com 1h30 de conversa. Incrivelmente, 3 pessoas saíram, 2 porque tinham compromisso, uma acredito que por causa de sinal. E estou muito feliz com esse resultado. A gente vai colocar esse nosso bate-papo na internet assim que fizer o download, enfim, não é uma coisa, quem mexe com vídeo sabe que fica pesado, mas vai para YouTube e eu vou avisar cada um de vocês quando tiver, tá ok?
se vocês quiserem buscar a parte de vocês, ou se vocês quiserem passar para outras pessoas, porque esse é o nosso movimento de ajudar. Agradeço demais a todo mundo. Portugal está tarde para danar aí para vocês. Eu sei, muito obrigado por vocês ficarem com a gente. Brasil, muito obrigado por vocês estarem conosco. Desculpa se eu não dei palavra a alguém, mas, sinceramente, fica a minha gratidão de vocês terem participado hoje e espero que isso seja o começo de uma network que vai levar muita coisa boa para muita gente. Tá bom, gente? Muito obrigado e um ótimo fim de semana para todo mundo.